Boa noite a todos, Dr. Radamés e equipe Mais Conselhos dos Anciãos. E hoje chegamos ao grande dia, o dia de Pentecostes. Um dia em que nós, para chegarmos, fizemos uma caminhada, uma vivência, o viver e o sentir da precisão e do poder de Pentecostes. O dia de Pentecostes seria somente o hoje? Não. O Pentecostes tem que estar dentro de nós, porque é o Espírito Santo de Deus que habita. É importante que nós possamos compreender isto. Então, a precisão e o poder de Pentecostes. O dia de Pentecostes sempre será um dia memorável, mas não apenas pelo que acontece ou pelo que possa ter acontecido naquele dia há muito tempo atrás, mas pelo quando e pelo porquê. O porquê e quando veio esta revelação da mão de Deus, concedendo um presente poderoso para todos os seres humanos. O que aconteceu em Pentecostes? O que os seres humanos conhecem de Pentecostes, com certeza aprendeu que foi o dia quando o Espírito Santo desceu para habitar nos seguidores de Jesus. Este acontecimento ele está registrado em Atos, capítulo 2 das Sagradas Escrituras. Naquele dia, o Espírito Santo de Deus desceu sobre os primeiros 120 seguidores de Jesus e estes começaram a falar em voz alta, em línguas faladas ao redor do mundo. Vocês podem perguntar, 120 seguidores? Sim, 120 seguidores. Porque não foram somente os discípulos que receberam o Espírito Santo naquele dia. Isto aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus. Somente após estes 50 dias, os discípulos de Jesus se convenceram de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Sim, Pentecostes, uma nova força. No Evangelho de Lucas, este aponta para uma profecia do livro testamentário de Joel, prevendo que um dia o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre todas as pessoas. O motivo pelo qual o Evangelho traz boas novas é justamente porque ele fornece poder para que possamos viver uma vida de maneira diferente, que é a vida em união entre Deus e as pessoas. E esta união acontece através do habitar do Espírito Santo, que iniciou em um domingo de Pentecostes, como fala o que está escrito lá em Atos, capítulo 2. Fala das boas novas de que a vida pode ser vivida em um nível diferente, em um relacionamento com Deus através do seu Espírito. Vejam o que diz nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras diz assim: quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês, que é a salvação, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo
é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Está escrito em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou, que é Jesus, então aquele que ressuscitou, que é Jesus Cristo, dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. O habitar do Espírito de Deus é uma garantia do processo que completará nessa transformação. Olha a palavra, completará a nossa transformação em filhos de Deus. O Evangelho oferece vida abundante, não através de status ou riquezas, que são coisas passageiras no mundo terreno. E isto Salomão descobriu que todas essas coisas, essas riquezas e esses status, que são coisas passageiras, tornam a vida uma bolha vazia. Que o principal, na verdade, é o habitar do Espírito de Deus em nós, para que nós possamos ter tudo isso com responsabilidade e que todas essas coisas possam nos trazer bem-estar e segurança. O Pentecostes é Deus nos oferecendo esse habitar em nós. É Deus a nos dar força, nos apresentando a vida abundante e trazendo o fruto do Espírito, o fruto espiritual, que é algo que os seres humanos devem produzir. Como sabemos, se algo é novo, deve ser diferente do antigo. Quando estamos no Espírito Santo de Deus, ainda somos a pessoa que éramos, nós não deixamos de ser o que somos, mas gradualmente nos tornaremos uma pessoa, porque essa é a obra do Espírito Santo, a tornar-nos uma nova pessoa. Quando nos transformamos, o Espírito Santo viverá conosco e dentro de nós e começará a nos mudar. Em Coríntios 2, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo que se faz é novo. Sabemos que antes dos seres humanos se transformarem, haverá coisas em suas vidas que não serão agradáveis. São os desafios, são as tempestades, são os obstáculos a ultrapassar. São as atitudes que mudarão as características do ser humano. Aquelas características que os fazem ser rudes, desobedientes, cheios de ódio, cheios de raiva, cheios de ressentimento, cheios de amargura, impacientes, cruéis, ciumentos, argumentativos, argumentos que desejam impor e tantas outras coisas. E essas coisas, elas são chamadas de atos da carne de natureza pecaminosa. Já o fruto do Espírito Santo é diferente. O apóstolo Paulo nos diz o que é esse fruto do Espírito Santo quando ele fala assim: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que quantas coisas maravilhosas, olha que palavras lindas nessa definição
do apóstolo Paulo sobre o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo que deseja chegar até nós. Essas coisas juntas são o Espírito Santo e nos mostram como Deus e Jesus são. E Deus quer que sejamos transformados para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Este é o fruto do Espírito Santo em nós, o que ele traz, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E isso é maravilhoso, porque nos mostra como Deus e Jesus são, e como ele quer que nós sejamos transformados para nos tornarmos verdadeiramente e cada vez mais parecidos com Jesus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz assim: para aqueles que ele conheceu, ele também predestinou para serem conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: e assumiram o novo eu, que está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador. Que maravilhoso é o Espírito Santo de Deus. E chegamos à conclusão destes dias que nós caminhamos nessa vivência do Espírito Santo. Que todos possam realmente ter feito cada dia, porque foi uma vivência diária, como eu coloquei para vocês. Possam viver cada dia tudo isso no interior de cada um de vocês. Sentir o Espírito Santo, sentir essa vivência. Lembrai-vos do que foi falado em cada vivência diária, em que o Espírito Santo dizia: quem sou eu? Eu sou o Espírito Santo. Não tente me entender pela vossa razão lógica, mas pelo sentir, ou seja, pela vivência. Então a conclusão é o Espírito Santo de Deus agora como fruto em cada um de vós, porque foi-vos dado aquela semente, que foi plantada dia a dia e somente cada um de vocês pôde regar, é individual, somente cada um de vocês pôde adubar, e esse adubo era todos os dias, como foi colocado para vocês. O fruto do Espírito Santo, ele não é apenas uma coisa. Nós precisamos nos submeter e nos render a Deus para que essas características quais foram citadas sejam vistas em vós. E todos ao vosso redor possam ver a mudança. Isso é prova de que realmente somos filhos de Deus e que o Espírito Santo está operando em nossas vidas e em nossos viver. Precisamos lembrar de que este é o fruto do Espírito Santo em nós. O trabalho do Espírito Santo é produzir em nós seu fruto. Então, para que esse fruto ele possa ser produzido, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus para produzir o seu fruto. O fruto que o Espírito Santo nos traz é o sentir, é o viver. São todas as características as quais nos traz bem-estar, proteção e segurança. Viver o Espírito Santo de Deus em nós. Tudo se faz como aconteceu há muito, muito tempo atrás, quando Nossa Senhora estava presente com os discípulos. Não. Cada tempo é um tempo e cada história é uma história. Cada um de vocês vive este tempo atual com muito mais facilidade do que naquela época. Hoje,
vocês vivem o Espírito Santo de Deus, cada um na sua forma individual. E podem viver na forma coletiva também, se estiverem todos juntos. Mas o Espírito Santo de Deus hoje habita em vós, na forma de cada um. E na forma de cada um que recebe, quando se juntam, se forma uma grande potência. Este foi a nossa caminhada com o Espírito Santo de Deus. Que Jesus abençoe a todos com o Espírito Santo de Deus. A paz esteja em vosso coração. Que o amor seja a vossa tônica. Dr. Radamés e equipe, mais conselho dos anciãos.